Olá, queridos. Nós estamos aqui hoje com o objetivo de fazer uma discussão um pouco diferente, um tanto inovadora para a nossa juventude. E nosso objetivo, basicamente, é tratar da relação que existe entre o calvinismo e o desenvolvimento do capitalismo enquanto modelo econômico e social na história da humanidade. E aí, essa temática é um tanto importante porque nós temos a ideia quase que instantânea quando ouvimos falar do capitalismo em relação com o protestantismo, que o protestantismo ele é o responsável direto pelas exacerbações capitalistas e muito disso parte da ideia daquele livro do Max Weber, sociólogo do século XIX e XX, que basicamente trata dessa relação. O livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E aí, para discutir essa questão, eu trouxe o nosso amigo, nosso irmão Wendel, que, além de ser irmão em Cristo, também tem uma formação prévia e bastante esquecida nessas áreas. Então, Wendel, a primeira coisa que eu queria perguntar é se você quer falar alguma coisa previamente ou se nós já podemos partir para as perguntas e discussões da temática. Não, só queria destacar que o interesse, né, surgiu a partir de um questionamento do nosso irmão Ian, né? E aí me fez relembrar minha antiga formação, dos debates que tínhamos lá, né, sobre as ideias dos sociólogos, como Marx, como o próprio Weber, que se esforçavam para entender a sua sociedade da época e as transformações que eles passavam. Então, um pouco do crédito do vídeo vai aí para o nosso irmão Ian também, tá? É verdade, bem lembrado. Em meio a toda essa áurea que nós temos da relação do protestantismo com o capitalismo, e muito dos preconceitos que nós temos, os conceitos formados anteriormente a uma ideia concebida, vem do livro do próprio Max Weber, como você bem comentou, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Afinal de contas, Wendel, do que trata essa obra, ou em que contexto Max Weber ele intencionalmente escreve esse livro? No século XIX foi marcado pela tentativa desses teóricos em entenderem a sua época, entenderem o surgimento do capitalismo, né, com a Revolução Industrial. E nessa empreitada, se esforçando para explicar esse novo sistema econômico, estava Max Weber. E Max Weber veio basicamente para fazer um contraponto com Marx, porque Marx ele dizia que, na verdade, era o sistema econômico que iria influenciar a malha social, iria influenciar. O que seria a malha social? Seria as religiões, as instituições sociais, as relações entre as pessoas. E o Max Weber vem e diz assim: bom, Marx, eu acho que não é bem assim. Eu acho que, na verdade, pode ser o sistema econômico, na verdade, pode ser um fruto das próprias relações sociais das pessoas. Pode ser um fruto, por exemplo, dos princípios religiosos da época que estão prevalecendo. E aí o Max Weber vem para fazer esse contraponto com o Marx e foi muito bem aceito pelas suas observações empíricas mesmo. E Max Weber ele veio atribuir, né, as suas ideias, ele veio atribuir um papel significativo do protestantismo, sobretudo do calvinismo, ao sucesso do sistema capitalista. Enquanto alguns outros teóricos se levantam contra essa percepção de Marx, até negando qualquer influência do capitalismo ou do protestantismo no desenvolvimento do sistema capitalista, ele vem dizendo que não, tem uma importância significativa no estabelecimento e no desenvolvimento do mesmo. E aí, a pergunta seria
o que seria razoável para nós, enquanto calvinistas, né? O que seria razoável presumir do nosso sistema de crenças, qual foi o impacto dele sobre a sociedade, né? Seria a manifestação religiosa produto das relações econômicas ou seria ela causadora dessas novas relações econômicas? Seria esse pensamento. Muito bem contemplada a ideia de que o Karl Marx, na verdade, ele tem essa ideia de que são as relações econômicas que originam ou causam as relações sociais, culturais e religiosas. Tanto é que naquele livro, o Manifesto, ele traz um apelo de que os proletários, na sua ideia econômica que tinham, né, eles pudessem se unir e influenciar uma religião como o cristianismo. Tanto é que, por várias vezes no livro, ele diz univos, e diretamente ele atenta ou fala contra, de maneira bem aberta, a questão econômica. Muito embora não seja explicitamente o ponto de vista dele acerca da relação que existe entre economia e religião, ele torna um pouco mais explícito nesses trechos, em que, devido à opção econômica dos proletários, dos trabalhadores que adotam o comunismo como maneira de ver o mundo, eles deveriam se negar de qualquer posição religiosa que decorresse do cristianismo. Muito bem observado isso. Agora, Wendel, eu entendi muito bem essa questão de que o contexto em que o Max Weber ele estava inserido. Entendi perfeito. Agora, o que é que você tem em mente, ou o que é que pode ser analisado, que tenha levado Weber a visualizar no calvinismo essa fonte propulsora para o capitalismo? E antes da sua resposta, só queria deixar claro para os queridos ouvintes ou telespectadores que temos também, que Max Weber é uma pessoa e Karl Marx é outra. Então, Exatamente. só para caso alguém confunda essas questões. Mas aí fica a pergunta: o que é que levou Weber a reconhecer no calvinismo essa fonte propulsora? É bom começar a entender essa relação, né, entre protestantes e capitalismo. Na sua obra, como você citou no início, a Ética Protestante e o Espírito Capitalista, Weber ele faz uma análise de alguns países e ele se preocupa em selecionar países que têm notável pluralismo religioso. E ele observa que, proporcionalmente, por que é importante ser um país plural para a época? Porque na época a gente sabe que tinham países que eram majoritariamente católicos, por exemplo, e que não e consideravam heresia outras religiões e que não aceitavam, né, essas religiões em seu território. Então ele escolheu esses países com maior pluralismo religioso, maior liberdade religiosa, digamos assim, porque aí ele poderia fazer uma comparação entre esses grupos religiosos e qual deles daria uma maior importância para o trabalho, para a vida econômica, social, enfim. E aí ele observou que, proporcionalmente, nesses países, os protestantes eles constituíam a maior parte dos detentores de capital, de empresários, de mão de obra qualificada do mercado. Então, geralmente, a grosso modo, ele observou que as províncias que adotavam, os territórios que adotavam o protestantismo como religião oficial, elas tendiam a ter uma maior prosperidade econômica, enquanto isso não ocorria quando elas eram católicas. E Weber, ele a todo tempo, ele contrapõe essa atitude mais sossegada dos católicos em suas disposições mais tradicionais, como, por exemplo, uma disposição mais contemplativa das coisas, uma disposição mais de seguir a tradição, digamos assim, não tão ativos na sociedade quanto eram os protestantes. O André Bieler, né, no seu livro sobre o pensamento econômico e social de Calvino, até fala que eles viam os protestantes com esse espírito voraz, né,
na vida econômica para o mercado, e até nos chamavam, digamos assim, né? Os protestantes da época chamavam eles de materialistas por causa disso. Era esse embate que tinha entre os católicos e entre os protestantes. E alguns defendiam, naquela época, que seria, na verdade, o espírito racional que teria impulsionado o capitalismo. Mas países predominantemente católicos, como França, como Itália, onde o iluminismo floresceu, né, que é aquela praticamente a adoração à racionalidade da época, não apresentavam o mesmo nível de desenvolvimento, por exemplo, que os protestantes eles apresentavam. Então, essa tese de que seria um espírito racional, que seria a racionalidade que iria impulsionar, não colou muito, não colaria muito para Weber. Então, o espírito capitalista seria, então, a aplicação da noção da vocação que a gente tem na nossa doutrina. Seria a noção da vocação no sentido religioso aplicado à profissão. E aí a reforma teria trazido a noção, então, espiritual, e não meramente moral, da atividade profissional. Então, ficaria evidente que no protestantismo, o protestantismo ele seria o portador desse espírito propício ao desenvolvimento do capitalismo. E o calvinismo se destacava dentre os movimentos da reforma, porque, segundo o próprio Weber, abre aspas, né, o calvinismo ele foi a fé em torno da qual se moveram as grandes lutas políticas e culturais do século XVI e XVII nos países capitalistas mais desenvolvidos. E é válido também fazer a observação, né, de que o Weber ele escreve, ou ele pelo menos publica, em 1904, 1905, nessa rodada, né? E aí é exatamente após a saída a lei do século XVIII e o fechamento do século XIX. Então é interessante que Weber ele tem um bom cenário para fazer essa observação do que é que de fato influenciou. E aí quando você trouxe a Itália, como por exemplo, que foi muito influenciada pelo modelo iluminista, renascentista de visualizar o mundo, as artes, a cultura, a ciência, é muito interessante trazer isso, porque a gente vê como, de fato, a visão religiosa de um determinado setor, de um determinado grupo, país, região, influencia diretamente, pelo menos nisso, Weber ele merece os aplausos, muito embora os próximos pontos que a gente vai abordar nos coloque alguns contrapontos, como, por exemplo, a próxima pergunta, que é, diante disso tudo, a obra de Weber, constatando que a religião tem um papel preponderante no desenvolvimento econômico, ela é honesta com o pensamento calvinista? Ela leva em consideração o pensamento calvinista tal qual ele é? Ou ele cria ou ele cria um outro calvinismo, ou ele acrescenta coisas ao calvinismo? Porque é comum em aulas de história e de ensino médio, por exemplo, professores ou professoras ou qualquer pessoa que foi exatamente o que influenciou o Ian a nos trazer essa questão de que o calvinismo ele traz a ideia de que eleitos de Deus para a salvação são aqueles que frutificam materialmente. O Weber, ele lidou com essa ideia, ele pegou essa ideia, porque a gente sabe que teologicamente não é essa a ideia concreta. Mas qual é a sua visão, a sua opinião sobre essa questão? Então, aí entra aquela doutrina que é tão cara para a gente, né? Que envolve a soberania de Deus e lida diretamente com a eleição, que é a doutrina da predestinação. Então, essa doutrina, esse dogma estaria no centro disso tudo, chegando mesmo a ser considerada na Inglaterra como um perigo para o Estado, né? Weber ele acredita a esse dogma, a essa doutrina, a intensificação do individualismo, por exemplo, que seria marcante no sistema capitalista, provocando uma espécie de impessoalidade nas relações sociais. O fato de fazer Deus
o único soberano sobre a vida das pessoas, fazia com que pensássemos que poderíamos criar uma organização social arredia, uma associação, uma associação, organização social, na verdade, distante do contato com o nosso próximo. Incomodava Weber essa pregação de que deveríamos buscar toda a glória para Deus e não deixar nada para a criatura, que nós deveríamos, às vezes, pensar um pouco em nós mesmos. Ele até diz que não entendia como é que uma pessoa em sua consciência deixasse ser tão influenciado pela religião a ponto de tolher as suas ações, o que era contrário, por exemplo, do que acontecia com o domínio da Igreja Católica, que não era tão invasiva assim na sua vida pessoal. Porém, é bom destacar que Weber, ele criticava os calvinistas, porém ele dizia que Calvino ele não chegava a defender essas ideias que são muito parecidas com o que nós temos hoje como a teologia da prosperidade, né? De que seria um sinal para a eleição a pessoa obter riquezas. Muito pelo contrário, se a gente for ler as institutas, a gente vê totalmente o contrário disso. E Weber, ele deixava claro isso, e eu acho até bastante curioso, porque em cursinhos, porque quando é abordado esse assunto, essa ressalva de Weber, ela não é trazida à tona. Ele fala, inclusive, que Calvino ele não chegava a defender muitas das ideias de seus seguidores em seus escritos. Um exemplo, por exemplo, seria a forma de tratar os bens adquiridos, né? Sobretudo no que nós conhecemos como o movimento puritano, né? O puritanismo. O movimento puritano, que ele diz que... Me tirou de concentração, peraí. Que ele diz que os puritanos eles lidavam com os bens adquiridos temerários com o prazer que aquilo traria, porque achavam que todo prazer era uma manifestação pecaminosa da sua carne. Então, vale destacar aqui que Weber ele criticava os calvinistas, porém ele fazia uma distinção do pensamento de Calvino. Ele não chegava, ele dizia que Calvino não chegava a defender as ideias dos seus sucessores, né, dos seus seguidores, em seus escritos. E um exemplo disso é a noção equivocada dos puritanos quanto aos bens adquiridos, por exemplo. Por meio da ociosidade, por meio dos maus prazeres que a carne proporcionava, eles tinham a ideia de que esses bens eles não deveriam ser desfrutados, mas servir apenas de objeto com fins de maximização de ganhos contínuos, sejam espirituais ou materiais. Era um fim em si mesmo que tinham esses bens adquiridos. Isso levava a uma característica interessante, que o Bieler chamou de... o Bieler ele dizia que eles produziam muito e consumiam pouco. Isso levava à acumulação de capital, né? O que não era o que era defendido na doutrina calvinista. E aí ele faz, o André Bieler, ele faz uma crítica à análise do Weber no que tange a distância da proximidade dos séculos que separam Calvino e o posterior calvinismo que se manifestou no puritanismo, por exemplo. Que eu, para não ser injusto com o próprio Weber, já disse que o Weber ele faz essa distinção, porém ele poderia ter pontuado mais ao longo do seu texto. O Weber ele chega a dizer, por exemplo, que o antigo protestantismo de Lutero, Calvino, Knox, Boel, ligava pouquíssimo para o que hoje, na sua época, né, para o que hoje se chama progresso. Era um inimigo declarado de aspectos inteiros da vida moderna, dos quais atualmente já não podem prescindir os seguidores mais extremados dessas confissões. Ou seja, Weber estava dizendo que havia uma diferença gritante entre aquilo que
nós podemos chamar popularmente de calvinismo raiz e do calvinismo Nutella, né? Do calvinismo extremado, os exageros, que era, sobretudo, marca do que nós conhecemos como puritanismo, que era um movimento, de fato, muito enraizado no calvinismo, que, se a gente for analisar com a peneira fina, tem muitas coisas boas também a se tirar, porém, exagerou em muitas coisas, e essas coisas de lidar com o trabalho, de lidar com o dinheiro, com a vida econômica, era uma coisa que se ressaltava os olhos com o puritanismo. Inclusive, o André Biela chega a chamar o puritanismo... Oi? Licença. É algo até que o neocalvinismo agora tenta dar uma consertada, né? Isso. Através da visão do Abraham Kuyper Isso. e o Huckmaker, esses outros calvinistas mais modernos do século XX e XXI. Exatamente. Inclusive sobre a própria noções sobre a própria sexualidade, né? Sobre a forma de lidar com o dinheiro, enfim. Na verdade, quando a gente vai tratar o problema a fundo, o problema está na motivação de como você lida com todas as coisas. Então, Weber, ele não deixa isso passar em branco, e ele destaca isso em algumas partes do seu texto, e diz que ele está tratando basicamente dos puritanos. E os puritanos, eles tinham, de fato, algumas pessoas diziam assim, ok, nós somos eleitos, mas aí como é que eu vou saber que eu sou um eleito? E aí, muitos deles começaram a dizer que seria por essa marca de prosperidade financeira. E vale destacar que esse movimento puritano, ele é bem concentrado nas colônias inglesas na época, né? E que levaram ao desenvolvimento da Revolução Industrial, o que pode ter sido, de fato, muito influenciado por essa postura deles. Só que, destaquemos aqui, que não era aquilo preconizado por Calvino. Calvino nunca condenou o desfrute dos bens adquiridos, né, apenas como um medo da ociosidade do homem. Mas Calvino dizia que aquilo que é adquirido, na verdade, ele deveria ser aquilo que o cristão ele adquire, ele deve servir para servir os outros. Não que a gente não encontre satisfação, ou que a gente não deva encontrar prazer nas coisas que a gente luta tanto para adquirir, mas que essas coisas não sejam um fim em si mesmo, como era uma forma de, às vezes, para provar a sua própria espiritualidade para os puritanos, provar a sua própria vocação, a sua eleição. Não. E aquilo que nós adquirimos, na verdade, não é um fim em si mesmo, é um meio, na verdade, para servir o nosso próximo. E mesmo aqueles que seriam pobres, eles não seriam renegados por Deus. Mas também há um ministério do pobre. Como Calvino diz que há um ministério do rico, há um ministério do pobre. E o pobre serviria, basicamente, para que outras pessoas exercessem a misericórdia sobre eles. Nós, como cristãos, nós que temos mais condições, e principalmente os ricos. Então, os pobres serviriam também no plano de Deus para que a misericórdia, para que o amor, para que a bondade sejam manifestados. Então, daí você já tira que, para os puritanos, uma pessoa que seria pobre, ela não seria eleita, não seria salva, né? O que é totalmente contrário da noção que Calvino traz para nós. Então, outro equívoco, essa primeira crítica seria dessa distância, né, entre as visões do calvinismo, e eu diria até sobre a localidade, né, porque o puritanismo ele foi bem concentrado nas colônias inglesas. E aí o outro equívoco seria o destaque exagerado que se dá à doutrina da predestinação para o calvinismo. É uma marca distintiva, sobretudo hoje, para nós, sim. Só que é interessante notar que esse dogma, essa doutrina, ele só foi desenvolvida por Calvino no final da sua obra, das Institutas. Então, assim, se ela foi desenvolvida apenas no final da sua obra, como é que ela influenciou a ponto de até mudar o modo de pensar da sociedade para uma forma mais individualista e capitalista,
se foi apenas lá no final da sua obra, inclusive da sua vida, que Calvino veio mais desenvolver essa doutrina da predestinação. E é válido até, só um parênteses, aproveitando para não esquecer, os puritanos, essa visão mais extremada seria exatamente esses puritanos que estavam concentrados nas colônias, principalmente aqui nos Estados Unidos da América, durante o período de colonização, mais próximo ao oeste, durante aquele momento da corrida para o oeste, conquista do oeste, e que muitas explorações aconteceram durante esse período de colonização e conquista. E aí vale também salientar que muitos puritanos seguiram, né, uma doutrina bíblica equilibrada quanto a essa questão, para quem nos escuta não ficar com essa má impressão. Muitos puritanos são referências na verdade, assim, vários puritanos são referências para nós nessa questão e lidaram com essa doutrina de maneira bem equilibrada. Sim, sempre houveram aquelas pessoas que lidaram com a doutrina calvinista de forma sadia, né? Infelizmente, na história, os que são destaques são aquelas pessoas que lidam de uma forma equivocada, né? Então, assim, obrigado pela sua ressalva, né? E é muito bom separar essas coisas. Houveram, sim, puritanos que até hoje nos influenciam positivamente, né? Não os extremados. Mas, infelizmente, sobretudo o pensamento que nós estamos tratando aqui, o de Weber, foi influenciado por essa visão dos extremados. Inclusive, ele usa essa palavra, os extremos, os religiosos, né, extremados, que levaram, que distorceram a ideia de Calvino sobre as relações sociais e econômicas. E aí, vale destacar que quando a gente fala de predestinação, a gente não quer aqui negar essa sua distinção que tem na nossa doutrina, mas apenas mostrar que o que nos apresenta certo exagero de dizer que este dogma, desde a sua origem, ela define as peculiaridades, as especificidades profissionais de seus adeptos. Porque, como eu disse, não é desde o início que ela é uma ideia tão estruturada, que ela é uma ideia bem formada. Inclusive, é interessante notar que, na época, até um economista da época chamado Seius, André Seius, ele diz, em uma das suas afirmações, ele deixa claro que, apesar dos debates eclesiásticos, apesar dos debates religiosos entre os teólogos sobre a predestinação estarem acaloradas naquela época, muitos fiéis, muitos empresários, muitos detentores de capitais, eles não compravam essa ideia. Eles não eram adeptos fervorosos da doutrina da eleição, o que torna muito frágil esse argumento de que a predestinação chegaria a mudar o pensamento da sociedade, e a deixaria mais fria, a deixaria mais distante, enfim. Então, vale fazer essa distinção, né, entre os debates eclesiásticos que tinha na época e entre os próprios fiéis que aplicavam ou não essa ideia no seu cotidiano. Também é confundido, como a gente já entrou aqui, um pouco, né? Não é que é confundido, mas por ele não ponderar tanto, acaba-se, muitas vezes, as pessoas interpretando errado essa relação do calvinismo com o puritanismo. Esse desprezo, voltando um pouco sobre o puritanismo, né? Esse desprezo pelos prazeres e a forma como eles encaravam o trabalho, nós chamamos de ascese do trabalho. E a visão calvinista, sadia para o trabalho, é uma leitura bíblica de serventia a Deus e ao reino, como eu já falei aqui. O que passasse disso seria idolatria. Então, o André Bielli ele faz até uma afirmação bem forte, que eu queria até, com a sua ressalva, destacar para esses puritanos extremados, né? Ele chama os puritanos de filhos bastardos do calvinismo. É uma afirmação bem forte, mas que quem estiver nos ouvindo leve para essas pessoas que de fato exageraram
em sua religiosidade, né? Então, Aí a ele gente. deixa... Fala. Desculpa, pode continuar. Fale, continue. A gente encontra dois erros, né? O primeiro erro, que seria do próprio Weber, de utilizar essa doutrina de maneira um tanto equivocada, de interpretá-la de maneira um tanto equivocada, e vemos o erro do puritanismo extremado ao lidar com as questões da vida cristã e da doutrina cristã. E aí é válido salientar que assim, a gente afirma, reafirma e atesta essa doutrina. Mas o fato de alguém ser eleito, ela não é comprovada pela quantidade de bens. O próprio Calvino ele torna isso muito claro, que primeiramente a marca da eleição é uma marca interna do Espírito que atesta ao nosso espírito, o Espírito de Deus ao nosso espírito, reafirmando o que está lá em Romanos. E também o próprio Calvino nos mostra que o sucesso material, financeiro, ele serve para o reino, e em especial de um cristão para outros cristãos. E aí ele trata da hospitalidade cristã no sentido mais intercristão da coisa. Essa palavra não existe, eu criei agora, mas é uma palavra que ela é válida para a gente fazer essa ressalva. Valeu. Sim, a gente nota que esses extremados, né, eles ao invés de rejeitarem os abusos nas suas vidas, ao invés de rejeitar o pecado, eles rejeitavam o próprio prazer, né? Eu acho que Piper agora se reviraria, né, ao ouvir sobre isso. É aquela ideia de jogar o bebê junto com a água suja da bacia. Então, sabe aquela ideia que nós vemos muito nos círculos mais conservadores pentecostais, por exemplo, de que proíbe tatuagem, porque aí vai ser a solução. Proíbe a pessoa de beber moderadamente, porque aí vai ser a solução. Não é a solução. Muitas vezes isso causa muito mais problemas na igreja do que você. É porque talvez seja até mais fácil de você dizer logo que é proibido do que você ensinar de fato os pormenores da doutrina. O que falta sempre, no fundo dos problemas, é a verdadeira, o ensino consistente, profundo da palavra de Deus, para que a gente possa discernir sobre todas as coisas. Então, é mais fácil eu dizer à pessoa que é proibido do que explicar para ela os limites, as nuances das coisas, de como viver para a glória de Deus. Então, entre o calvinismo raiz, né, e o puritanismo, esse puritanismo mais extremado, reside a diferença fundamental nessa motivação, na motivação econômica. Enquanto para os puritanos seria um fim em si mesmo, o acúmulo de capital na busca de cumprir um dever espiritual, né? Para o calvinista raiz, o fim último dos bens adquiridos pelo seu esforço seria a ajuda ao necessitado. E aí é interessante que, apesar de ter uma base calvinista, né, que preconiza a soberania de Deus, a gente vê que tem um fundo de muita obra na salvação quando você coloca que a sua prosperidade financeira é uma marca da sua salvação, porque aí você vai trabalhar, feito louco, e a sua obra vai lhe retornar ganhos financeiros que garantem a sua salvação. Então, no final de tudo, eles ainda estariam sendo contraditórios com seus próprios princípios e dogmas. Então, a gente pode se debruçar sobre isso posteriormente, sobre a parte mais teológica, digamos assim, sobre o trabalho, mais para frente sobre o ministério do rico, sobre o ministério do pobre, a doutrina de Calvino, mas, por enquanto, vale ressaltar essa distinção que tem entre o calvinismo e o puritanismo mais extremado. Mas podemos dizer, no momento que Calvino ele foi um dos poucos que, na sua época, ele fugiu muito da repetição de muitos teólogos sobre uma interpretação tradicional a respeito dos juros, por exemplo, a respeito da usura, né? Sendo esta proibida
essa noção de usura, ela era proibida pela Igreja Católica, né? E aí, na concepção de Calvino, ele estabeleceu regras, e essas regras deveriam obedecer à equidade e à caridade. Então, não é que Calvino ele dizia que o capitalismo deveria ser feroz e correr solto, que você deveria explorar as pessoas de qualquer forma. Não. Os limites dessas transações financeiras seriam a equidade e seriam a caridade. Em sua obra, em um dos economistas da época, o Hauser, ele vai dizer que é com seu desconhecimento, com o desconhecimento de Calvino, e contra o seu modo próprio de ver as coisas, que ele se tornou um dos principais criadores da economia capitalista dos tempos modernos. Porque se a gente for ver como Calvino lidou com Genebra, né, naquela época, tinham essas regras bem delimitadas para o acúmulo de capital dos bancos. E foi justamente com o passar do tempo, as localidades em que a reforma protestante foi perdendo força foi que elas foram cedendo lugar a um capitalismo mais feroz. Por quê? Genebra ela foi um lugar de refugiados daquelas pessoas que se converteram ao protestantismo e eram perseguidas nos seus países, e eles foram parar em Genebra. E lá, como eles tiveram um bloqueio, digamos assim, dos países em volta que eram católicos para o escoamento dos seus bens, para que eles conseguissem insumo para a produção, houve um grande acúmulo de miséria, de pobreza em Genebra, e a forma com que eles lidaram com isso foi justamente com a criatividade e com o rigor da doutrina calvinista, que impunha limite às coisas e que passou a fomentar uma mentalidade empreendedora na sociedade, digamos assim, mas com limites. Com limites. E a gente pode ver que, com o passar do tempo, as cidades mais católicas, elas foram cedendo lugar a um capitalismo mais feroz. E aí, quando essa presença calvinista foi diminuindo, por exemplo, em Genebra, em países mais protestantes, foi que o capitalismo foi se tornando mais feroz mesmo. Foi que a sociedade foi se tornando mais individualista mesmo. Não era por causa da doutrina calvinista, até porque, se você for ver, o termo é a ética protestante do espírito capitalista. E o calvinismo é apenas uma parte do protestantismo. Nós temos, por exemplo, o wesleyanismo, que no livro também é abordado, e a gente sabe que ele tem uma tendência mais arminiana, por exemplo, das coisas, assim não tendo muita influência, ou nenhuma influência da doutrina calvinista, da predestinação, por exemplo, e várias outras vertentes denominacionais. E aí, é inegável que o pensamento de Calvino ele represente uma virada histórica nas reflexões da Igreja com o Estado, por exemplo. A doutrina da reforma ela foi crucial, o que também não é ensinado, o que também não é dito nas escolas, nos cursinhos das faculdades, um papel fundamental, por exemplo, da laicidade do Estado, um papel fundamental sobre a separação das funções, das atribuições das instituições do Estado e da Igreja. Cada um tem seu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, mas diferentes. O que Abraham Kuyper vai, assim, de forma excelente, com excelência, mostrar isso tanto nos seus textos como na sua própria vida prática, né? Então, ele veio com essa visão, Calvino, que não confundia a igreja com o Estado, por exemplo. Cada um tem esse seu papel para prestar ao mundo. E ele evitou com isso erros gigantescos que outras teologias passadas, elas misturavam a política com a religião. E ele veio com, assim, uma sabedoria que veio de fato do alto, distinguir essas coisas e evitar grandes erros até hoje. Como, por exemplo, a gente pode destacar o anglicanismo inicial. Exatamente. E o próprio catolicismo institucional,
o catolicismo institucional que se promoveu a partir de Roma. Ambos confundem um pouco esses papéis, e aí acho que ficou muito bem claro essa terceira parte aí para a gente encerrar. Eu só queria fazer mais uma única pergunta, na verdade, duas em uma, que seria o seguinte: qual é a visão, então, calvinista sobre o trabalho? Por acaso a prosperidade ela é marca da eleição? Ela não é? Onde é que ela se localiza na vida cristã? Como Calvino enxerga o trabalho? Como é que um cristão calvinista enxerga o trabalho? E mais, Calvino ele pode ser responsabilizado pelos erros maciços da Revolução Industrial, que a gente sabe que foi algo constante, não somente nas colônias inglesas europeias e parte africanas, mas também americanas, como, por exemplo, no surgimento dos Estados Unidos da América, em especial na corrida para o oeste, ali na dizimação e na exploração de indígenas para o sucesso econômico da colônia. Não, né? Um não bem sonoro, porque é até uma coisa que o Weber ele vai tratar no livro, que ele vai dizendo, ele vai destacando a frase de um dos chamados pais fundadores, né, da Carta Magna Americana, que ele dizia que Benjamin Franklin, que tempo é dinheiro, e ele era um protestante, né? Tempo é dinheiro. E ele vai dizer que o André Biela vai dizer que há uma diferença abismal moral entre essa afirmação do Benjamin Franklin e as ideias de Calvino. E como eu disse até agora, Calvino ele traçava objetivamente os limites que se tinham para o ganho de lucro, para o ganho de dinheiro, para a geração de lucro. Ele tinha claro que esses limites seriam a bondade, seriam a equidade, seriam o amor ao próximo. Então, tudo que eu fizesse deveria servir ao meu próximo. Então, com certeza, Calvino nunca preconizou a submissão de outros povos, por exemplo, muito menos de uma forma desumana, né? Então, ele dizia que o cristão, a fé, na verdade, ele deveria influenciar em todas as esferas da vida de um cristão. A gente não podia dissociar isso. Então, dessa forma, ele conferiu ao trabalho, ao dinheiro e às demais atividades econômicas um lugar que até então eles não ocupavam no pensamento religioso. Só nas estruturas sociais, políticas e econômicas que a gente vive, aonde a nossa fé deve frutificar. Então, não apenas a gente deve dizer que determinada coisa deve estar errada enquanto igreja, mas nós devemos ter representantes da igreja, por exemplo, dentro do Congresso, dentro da política, para lutar por leis mais justas, por leis mais igualitárias, para que, assim, um povo viva sobre os princípios do Evangelho, que são os princípios perfeitos. Né? Nós temos um exemplo, eu acho que até bastante marcante, de um presidente norte-americano chamado Woodrow Wilson. Vou falar dele porque é mais conhecido até fora do meio da igreja, né? Porque Abraham Kuyper, apesar de ter sido espetacular. Acho que o Woodrow Wilson ele é mais conhecido até por ter ganhado um prêmio Nobel da Paz pelo seu esforço em evitar futuras guerras, né? Ele foi um presidente que teve de entrar na Primeira Guerra Mundial, ali com a Tríplice Entente, né? E ele é conhecido pelos seus 14 pontos para a paz, que levou posteriormente à formação da Liga das Nações, que seria o embrião para o que nós temos hoje, conhecido como ONU, né? Organização das Nações Unidas. E ele foi um presidente bastante conhecido até hoje, se eu não me engano, foi o 28º presidente dos Estados Unidos. E ele era um presbiteriano.
devoto. Quase ninguém sabe disso, né? E ele foi responsável, por exemplo, por defender o sufrágio universal das mulheres, por ter liberado isso. Foi responsável, por exemplo, por instituir as 8 horas de trabalho nas ferrovias, que era um trabalho desumano. Foi responsável, por exemplo, por proibir a mão de obra infantil, né, nesses lugares não, no trabalho como um todo. E a igreja foi responsável, teve um papel muito importante, por exemplo, na formação das escolas dominicais, que pegavam essas crianças, que agora não estavam mais sendo usadas no trabalho bem precário na época, e estavam agora trazendo essas crianças para ensiná-las. E aí, a igreja teve um papel muito importante até na alfabetização, por exemplo, das crianças, e na formação cultural dessas crianças, dessa camada mais desassistida, digamos assim. E aí você vê o impacto que tem uma pessoa que é devota, uma pessoa que é, de fato, comprometida com o reino e que assume um cargo público, e que não necessariamente vai confundir as coisas, que não confunde as coisas, sabe da distinção que tem dos poderes, sabe a distinção que tem das instituições da igreja e do Estado, mas que trabalha em favor daquilo que é justo, daquilo que é correto. E nós sabemos que aquilo que é justo e daquilo que é correto, a sua excelência se encontra nas Escrituras. Então, ele foi um dos presidentes marcantes por causa disso, por essa conquista desses direitos sociais, sobretudo por essa melhor condição de trabalho, por exemplo. E era um protestante, e era uma pessoa que acreditava na predestinação, era uma pessoa que era calvinista. Então, assim, se Calvino preconizava essas ideias que dessem impulso a um capitalismo feroz, porque uma pessoa dessa proporcionaria um bem-estar social, né? Então, assim, sempre há de se distinguir entre as pessoas que não interpretam corretamente a doutrina calvinista e aquelas que as distorcem, como há em todas as esferas. Calvino defendia que o trabalho deveria servir para servir o reino. Então, uma aplicação prática, quando uma pessoa vai para a igreja e mora mais distante, por exemplo, o meu bem adquirido, como um automóvel, deve servir ao meu irmão para deixá-lo em segurança em sua casa. É o fruto do meu trabalho servindo para servir ao meu próximo. Uma pessoa que está em dificuldade na igreja e eu tenho a condição de ajudar de alguma forma, eu não vou apenas orar por essa pessoa, eu vou ajudar com os meus bens. Isso também é gastar a nossa vida. Quando a gente fala gastar a nossa vida pelo evangelho, a gente pensa logo apenas no nosso organismo, na nossa pessoa. Não, é com meus bens mesmo, é com o meu dinheiro. Eu tenho que ajudar, contribuir com o reino. Não apenas com o meu dízimo, porque as pessoas pensam que apenas dando um dízimo ou ofertando na igreja já estão cumprindo o seu papel como mordomos dos bens que Deus o assegurou. Mas não, você tem de servir ao seu próximo com os seus bens, de modo que tanto o ministério dele seja cumprido, de que você exerça misericórdia sobre ele, amor, bondade, assim como você mostra que o evangelho, ele de fato está acima de todas as coisas na sua vida, de fato que nada mais é mais precioso do que servir o meu próximo. Então, é basicamente isso. Tá no mudo, Luciano. Agora foi que eu vi. Então, eu acho que a gente conseguiu abordar os pontos propostos para a gente abordar hoje, mas esse debate é imenso e perduraria horas se a gente fosse prolongar.
Mas a visão calvinista é essa, e é muito bonita, é uma visão de que Deus, sendo soberano sobre todas as coisas, é autoridade sobre todas as coisas, e nada na nossa vida, enquanto cristãos, está fora do governo dele, das regras dele, do poder dele, de maneira que a gente usa a vida eclesiástica, a vida familiar, a vida estatal, social, cultural, entretenimento, diversão, para a glória dele. E que bom que, assim, apesar de todos os problemas extremados, a gente ainda tem gente que consegue observar, se atentar e reconhecer isso, né? Hoje em dia a gente tem um pastor e filósofo presbiteriano, Pedro Dus, que tem feito esse trabalho de mobilização na teologia pública, e é algo que a gente até pode trazer nos próximos debates, essa questão da teologia pública, da mordomia cristã em jogo. Né? Eu queria agradecer, Wendel, a sua presença, ao seu comprometimento, e se Deus quiser, na edição vai dar tudo certo. Obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, meu querido Nathan. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Uma boa noite, viu? Pessoal, a todos que nos acompanham, um forte abraço. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Cristo. Amém.